noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo Integrativo da Health 5D. Hoje nós vamos bater um papo sobre a terapia neural com a doutora Ingrid Teixeira. E antes da gente iniciar a nossa live, eu gostaria de lembrar a você que ainda não é cadastrado no site da Health 5D, que acesse o health5d.com.br e se inscreva. Seja você o profissional, entre na categoria do profissional e preencha com seus dados, suas informações, para que seu cliente ideal consiga te achar achar o seu perfil com facilidade. E se você também é cliente ou usuário que esteja ali procurando um profissional, que esteja interessado no assunto da saúde integrativa, entre também na sua área específica e se cadastre e aproveite, que a gente logo vai começar a trazer novidades sobre o nosso novo look do site. Então fiquem aí atentos, que logo vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que está vindo por aí. Então eu vou aceitar aqui a Larissa Cohen, a nutricionista integrativa da Health 5D, e a Alessandra Cohen, a doutora Alessandra Cohen, dentista biológica, e também a doutora Ingrid Teixeira, que também já está. Isso agora consegue entrar. Só um minutinho. Entrou. Olá, boa noite, Larissa. Tudo bem? Tudo bom. Estou aqui esperando, vou deixar a doutora Ingrid Teixeira entrar agora. A Alessandra também já está entrando. Para a gente iniciar o nosso papo integrativo sobre a terapia neural. Paula, lembra de fixar no comentário o assunto. Sim, vou colocar aqui. Tá. Boa noite, meninas. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Ingrid? Tudo bom, Ingrid? Tudo bom? Tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Prazer receber de novo. Demorou o nosso reencontro, né? Um pouco. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui compartilhando a live com outras pessoas, né? Para lembrar o pessoal de entrar, para poderem prestigiar a nossa conversa, mandar suas perguntas também aqui nos comentários, que é importante. Então, para as pessoas que já entraram, pode clicar aqui no botãozinho aqui de baixo e encaminhar também para outras pessoas, né? Para quem possa se beneficiar desse conhecimento, né? Quem não sabe o que é terapia neural, quem nunca se tratou com terapia neural, com dentista, ou com médico, ou com outro profissional de saúde, é a hora de saber os benefícios. Certo, menino? E quem também segue a doutora Ingrid, pode começar a seguir também a Health 5D, que a gente sempre está trazendo assuntos diferenciados dentro da saúde integrativa. A doutora Ingrid já é uma super parceira nossa, é a segunda live que a gente está fazendo com ela, né? Esse assunto que está em alta, que é a terapia neural, né? É verdade. Em relação aos meus seguidores, a gente vai ficar um pouco prejudicado, né? Porque se fosse na conta antiga, que foi que tinha acabado, a gente tinha quase 7 mil. Agora eu tenho 400. Que pena isso, né, Ingrid? Mas você vai retomar rapidinho, com certeza. Né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né? Tanto para os profissionais como para os pacientes. Então, eu estou muito feliz de estar participando de novo aqui com vocês, porque eu acho que vocês enriquecem, tanto para os pacientes como para os profissionais, com o trabalho de vocês. Com certeza. Nossa missão de tratar é divulgar, trazer essa visão de saúde, né? Poder expandir essa visão de saúde para mais pessoas possíveis. Ingrid, queria aproveitar que a Paula apresentou, eu entrei um pouco depois. A doutora Ingrid é médica, né? Acupunturista, fitoterapeuta, aromaterapeuta, faz a terapia neural também. Então, são muitas especialidades dentro de uma profissional só. E por isso que a gente também trouxe ela, porque ela tem uma visão bem ampla, né? Dos conceitos da medicina integrativa. Então,
Consegue... Chega uma hora que fica difícil você individualizar uma da outra, né? Porque tudo vai se integrando dentro da sua abordagem. Mas dentro da odontologia a gente tem muita terapia neural, né? A gente traz dentro da odontologia biológica essa visão da odontologia neurofocal, né, que traz os campos interferentes, essa visão da boca influenciando no corpo, né? Mas eu queria saber, na tua visão médica, o que é a terapia neural exatamente, quais são as indicações, fala um pouco assim da visão ampla da terapia neural para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, para a gente poder contextualizar. Sim. Agora, por que eu não estou vendo a Alessandra? Ela não está aparecendo? Tá, eu tô vendo. Vocês estão me ouvindo? Na tela, Tudo bem? sim. Se você está vendo na tela, tem nós 4. Você não está vendo o terceiro quadradinho? Não, só tem. Quarto. Eu não estou vendo a Alessandra. Eu ouvi a voz dela, reconheci, mas não estou vendo. Mas, enfim, vocês estão me ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo. Gente, quem está aí dentro, quem está assistindo, comenta se vocês estão ouvindo direito a gente, tá bom? É importante isso. Bom, vou começar a falar. Oi? E se estão vendo as 4, porque senão eu saio e volto. E se estão vendo as 4, gente. Vocês que estão aí, dá uma ajuda pra gente poder fazer o conteúdo com a qualidade que todo mundo merece. Ó, estou. Tá vendo as 4? Vou ver. Oi, Paula. Que bom que As 4. você tá aqui. Ótimo. Então só eu que não tô vendo as 4, então tá tudo bem. Então vamos lá, gente. A terapia neural, ela é uma terapia que não é tão recente assim, né? Levando em consideração a medicina chinesa, a homeopatia, as outras práticas integrativas como yoga, ela acaba sendo um pouco mais recente porque ela foi descoberta em 1925, mais ou menos. Meninas, se eu estiver errada, vocês me corrijam, tá? Por dois médicos na Alemanha. Eu sou fã dos alemães, porque várias coisas muito legais surgiram lá na Alemanha, né? Que tinha uma irmã que tinha dores reumáticas nas mãos. E aí, eles pensaram, pelo sofrimento que ela tinha, ela expressava tanto sofrimento, tanta dor, que eles ficavam muito angustiados com isso. E aí, queriam arrumar uma forma de aliviar as dores dessa irmã. E aí, nessa pesquisa, como eles eram médicos, eles pensaram, bom, será que se a gente injetar um anestésico local, né, que seja fugaz, nesses locais, nesses pontos onde ela tem dor e deformidade, será que a gente não consegue aliviar as dores dela? E aí, para surpresa deles, né, eles injetaram esse anestésico bastante diluído e, além de melhorar as dores reumáticas, eles conseguiram diminuir a deformidade nas mãos e curar uma enxaqueca crônica que ela tinha também. E a partir daí, eles começaram a estudar o sistema nervoso autonômico. Como que eu injeto um anestésico local, num ponto, que nem é um ponto de acupuntura, né? Num ponto de dor, e eu consigo curar uma enxaqueca que está lá longe. E aí eles começaram a estudar, né, o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, e as vias de comunicação. E aí, a partir daí, que surgiu a terapia neural, né? Eles começaram a ver que pontos à distância conseguiam modular com o impulso da procaína, que é o neural terapêutico, né? Existem outros sinalizadores do sistema nervoso, mas no caso da terapia neural, a gente usa a procaína diluída, tá? A 0,7%. Existem outras procaínas também, em outras concentrações, mas acho que não vem o caso aqui a gente abordar isso nesse momento, né? E aí, eles viram que essa procaína, ela servia como um sinalizador que regulava o sistema nervoso autonômico. Então, o que precisava ficar com tônus, a pessoa que precisava ficar com tônus mais simpático, ficava com tônus mais simpático. O que precisava ficar com tônus mais parasimpático, ficava com tônus mais parasimpático. Agora, interpretando em miúdos, né, o que significa o tônus simpático e parasimpático? O tônus simpático, eu até brinco com as pessoas, falo assim, quando eu vou dar alguma aula, né, eu falo, olha, o tônus simpático é aquele que quando você vai encontrar o namorado a primeira vez, ou a namorada, que você sua frio, dá dor de barriga, você perde as palavras, você fica um pouco sem ação, acelera o coração. Então, ele é um tônus
tônus que fala de uma situação de luta ou fuga, como se tivesse um leão atrás de você e você tem que lutar e fugir. É um tônus que dá tensão, isso é o tônus simpático, que dá tensão e dá tônus, tonifica, tem a tonicidade dos nossos músculos, sabe? Por que eu falo disso do namorado? Para a pessoa associar o simpático. E aí você tem que ser simpático com a pessoa, e aí é esse tônus que vai estar agindo nesse momento da simpatia, entre aspas, que você esquece tudo, você não consegue raciocinar direito, enfim. E o parasimpático é um tônus de relaxamento. É quando você aumenta a salivação na sua boca, é quando você consegue entrar em ondas alfa, teta. O teta healing, por exemplo, é uma forma de aumentar o tônus parasimpático, né? E nesse momento que a gente ativa o nosso tônus parasimpático, a gente acaba sinalizando para o nosso organismo que está tudo bem e que a gente pode ficar calmo, porque vai dar tudo certo na nossa vida. É basicamente isso, né? Gente, vocês podem me interromper. Se vocês quiserem, vocês levantam a mão. Eu só não tô vendo a Alê. Então, Alê, você fala que eu paro de falar para você poder falar, tá bom? Porque eu falo pelos cotovelos, você já sabe. Mas então, é bom, porque você explica tudo. Então, assim, para que serve a terapia neural? O que é isso de tônus simpático, parasimpático? Na prática, o que isso significa? Isso significa, eu gosto de falar, tem até um vídeo meu que eu falo exatamente isso. A terapia neural, ela é uma terapia de tapa na cara. Ou seja, o que significa isso? Tapa na cara ela mostra para você o que precisa ser trabalhado em você, por você, para resolver o seu problema. Entendeu? Seja ele físico, mental, emocional. Então dá um tapa na cara, sacode você, minha filha, olha para isso. Para de botar para debaixo do tapete essa informação. Vamos trabalhar essa informação para você poder realmente se curar e manifestar a sua essência. Então, para mim... Então, a terapia neural, eu falo... Ingrid, você quer dizer que ela age rápido, é isso? Você quer dizer que ela é um tapa na cara de que ela age rápido ou que ela deixa muito à mostra? O tempo de ação tapa é pouco, olha, a Laura tá falando aí, é mais para soco com luva de boxe. Gostei, Laura. Então, não é que ela age rápido também, mas o tempo de ação varia de cada paciente. Tem gente que está pronto para encarar os seus problemas. Eu vou dar uma esmiuçada mais nisso, assim, no meu ponto de vista, né? Para as pessoas conseguirem compreender o que eu estou querendo falar. Na verdade, ao meu ver, a terapia neural, ela coloca a gente em contato com a nossa essência. Entendeu? E por que isso? Por exemplo, você tem uma questão, você passou por um trauma na sua infância. E aí você criou um programa de ação que sempre que você escuta uma sirene, você surta, você fica com medo, você tem pavor, tipo pavor de barata. Uma barata voou na direção dela, ela teve uma taquicardia, tomou um susto tremendo, e isso gerou um programa de ação nela. E um trauma, tá? Então, aquele medo de barata, muitas vezes a pessoa vai colocar por debaixo do tapete, vai tentar encobrir, vai tentar não encarar, né? A terapia neural, ela faz emergir de dentro de você o problema original que ocasionou aquele programa de ação. O que é um programa de ação? Que eu estou querendo dizer. É a forma como a gente reage às situações cotidianas. Por exemplo, um estresse no trabalho. Você pode surtar, comer todas as vezes e ter insônia, ou você simplesmente pode falar, eu vou fazer o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu sinto muito. Entendeu? É aquele negócio do o que tem remédio vai ser tratado. E o que não tem remédio, também não tem por que me preocupar. Não vai ter remédio mesmo, né? É você ter calma em frente às situações. É você conseguir dosar o seu tônus simpático e parasimpático para poder resolver as situações do dia a dia. Então, isso traz um conforto para o paciente para ele estar vivendo o que ele mesmo é. É o que eu falo. Eu boto a pessoa em contato. Não, desculpa. Oi? Eu ia só perguntar assim, então, quer dizer que é como se você tivesse... de alguma forma, bloqueando alguma informação que estava interferindo numa ação, né, da vida, em alguma parte da vida. Você está bloqueando aquela informação de interferência. Exato. Muitas vezes, uma dor... por exemplo, eu vou dar um exemplo.
O meu marido, vou dar um exemplo meu, tá? Para não usar nenhum paciente, eu vou falar de mim. O meu marido perdeu o emprego no início da pandemia. E, assim, ele era metade do salário da minha casa, assim. Eu sozinha não conseguia sustentar a casa. Eu tive uma dor no pescoço. Eu fiquei com dor no pescoço e dor aqui nessa musculatura por muito tempo. Até eu entender que aquilo, eu não precisava ficar dessa maneira. Eu não precisava usar esse programa. Eu senti um peso nas minhas costas, porque eu me vi numa situação que eu tinha que carregar tudo sozinha. Entendeu? Dobrar a minha capacidade de produção, né? Então, isso, num primeiro momento, foi um baque muito grande. E aí, uma questão emocional, né? Porque foi emocional. Eu tive, inclusive, quando ele perdeu o emprego, foi quando eu tive Covid, para você ver. Porque mexeu tanto com a minha questão emocional que eu adoeci, né? Então, é isso. O emocional gera um sintoma físico, uma dor severa. E aí, por causa daquele programa de ação, nossa, eu tenho que aguentar. Nossa, eu tenho que suportar. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que dobrar a minha renda. Enfim, foi uma situação estressante. E o estresse desencadeou uma dor. A terapia neural, ela faz você conseguir perceber que você não precisa reagir daquela forma. Que aquela dor, você pode não ter. Por mais que você tenha a preocupação, sim, eu vou ter que trabalhar mais, ok. Mas se eu estiver centrada, se eu não estiver desesperada, eu vou ter um resultado muito melhor. E como que a terapia neural faz essa transição de percepção? Porque você tem, no momento que você está na dor ou está naquela situação, você tem uma percepção daquela realidade, né? Como que é essa transição? Como que a terapia neural, na verdade, ajuda você a fazer essa percepção, ter uma percepção diferente sobre os fatos? Atuando, exatamente, ela faz com que saia de dentro da gente, ressurja a questão que precisa ser trabalhada. Quando você faz aplicação nos pontos de terapia neural, vem coisas na sua cabeça. Entendi. Você chora, você pode ter uma catarse, você pode ter uma lembrança. Ela ativa o ponto que foi o gatilho daquela situação. E aí a gente aproveita que esse gatilho foi revivido, que a pessoa traz aquela situação à tona para a gente ressignificar essa situação e a pessoa poder encarar de forma diferente as próximas situações que virão. Então, assim, por exemplo, está tudo estruturado agora na minha vida. Eu consigo dar conta da casa sozinha. Aí meu marido arrumou um emprego, ficou tudo bem. Aí ele vai e perde o emprego de novo. Eu poderia ter novamente a dor por conta do gatilho, que foi a perda do emprego. Eu poderia voltar com o meu gatilho emocional. E no momento que a gente faz um trabalho com a terapia neural, é como se a gente desativasse esse gatilho neural, entendeu? É como se a gente ressignificasse algumas crenças que nos limitam. Oi, Ingrid, mas me explica um pouquinho assim, você está falando de situações até mesmo emocionais, né, que vão afetar o físico. A terapia neural, ela é uma terapia que é física, né? Sim. Você me corrige. E como é que você entra em contato com os pontos que você precisa, no caso, ativar? Ou como é que você consegue identificar esses pontos para a melhora dos sintomas, das queixas? Como é que você faz isso? Como é que você chega lá nesse ponto? Conversando com o paciente, né? Primeiramente. Às vezes o paciente tem queixas de dor em determinados locais. E aí, determinado local vai me dizer muito sobre o que está acontecendo com o paciente. Eu vou dar um exemplo de dente, porque nós temos dentistas. Então, né? Por exemplo, um problema no nosso canino, né? O canino, ele tem relação com o fígado, que tem relação com a raiva. Então, às vezes, a pessoa tem uma raiva, aí fez uma cárie no canino e tem dor no canino. Ou eu aplico diretamente no canino, ou eu posso trabalhar o fígado do paciente. Entendeu? Então, assim, porque eu consigo interpretar, eu não uso só o aprendizado de terapia neural, eu uso também a questão da medicina chinesa, que faz a correlação. A terapia neural tem isso também. Então, essa questão do canino, da representação do fígado, isso é da medicina chinesa também. Tá? Então, tem uma mistura das integrativas aí, tá? Para fazer a abordagem. Então, o paciente que tem um refluxo, por exemplo, o paciente que tem um refluxo, eu tenho que tratar a raiva dele. Eu tenho que ir num ponto emocional. Aí existem alguns pontos, principalmente em cabeça e pescoço, que eles são pontos emocionais, entendeu?
E aí, quando a gente vai nesses pontos, às vezes a gente precisa de um ponto. Um ponto você faz a pessoa acessar o que é necessário. Às vezes você precisa de vários outros pontos, entendeu? Às vezes são vários gatilhos que aquela pessoa tem. Então, vai de acordo com a anamnese, vai de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. E eu uso também alguns pontos da medicina chinesa. Às vezes, pontos que estão muito dolorosos, por exemplo, a pessoa tem uma questão emocional muito grande. Tem um ponto aqui que fica na altura dos mamilos, nessa área, que ele é um ponto maravilhoso para liberação emocional. Uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, ela tem dor difusa por todo o corpo. Tem vários pontos, por exemplo, aqui, ó, o 20VG, esse ponto aqui, esse ponto do meio e um ponto na perna, eles são pontos que liberam todas as fáscias e que fazem o paciente ter um relaxamento no primeiro momento. Então, ela tem ação física, emocional, tá? E tem mental também. Então, a escolha dos pontos vai variar de acordo com o sintoma, do ponto que esteja mais dolorido e da anamnese mesmo, da conversa que a gente tem com o paciente. E aí vou puxar um pouco para a nutrição aqui. Você você tocou no ponto do refluxo, né? Então, adianta a pessoa só fazer a terapia neural, ela vai ter um alívio imediato. Como é que fica a alimentação nessa conduta? É algo que é contínuo, a terapia neural ela precisa ser feita periodicamente, junto com a alimentação. Explica um pouquinho como é que você segue o seu raciocínio. Na prática integrativa, nada é feito isoladamente, né? Então, assim, a alimentação é primordial. Então, assim, a pessoa que tem refluxo, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a alimentação. A terapia neural, ela entra, assim como a acupuntura também entraria, como adjuvante. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa que tem muita vontade de comer carboidrato ou açúcar, né? Isso pode dar refluxo. Então, o que acontece? Essa pessoa, se eu trabalho pontos de baço pâncreas nela, com a neural, né, eu consigo fazer com que ela tenha menos vontade de comer aquele carboidrato. Então, eu consigo ajudá-la a entrar numa dieta que é benéfica para o organismo dela. Entendeu? Então, assim, isso é a medicina integrativa. Né? É você conseguir, e claro, o papel do nutricionista vai ser primordial, principalmente um nutricionista que tem uma visão realmente integrativa. E que saiba do paciente, que possa se comunicar com o médico. Isso é uma coisa assim, espetacular, essa troca, né? Poxa, eu estou te encaminhando um paciente, ó, ele tem refluxo, eu estou fazendo neural para tratar o fígado, eu gostaria que ele não comesse glúten, que ele retirasse o leite, mas precisa de balancear aí essa alimentação. Então, assim, essa troca entre os profissionais, ela é primordial, é muito importante. Nada acontece sem alimentação, né? Nada é isolado, né? Nada é isolado. Doutora Ingrid, queria também fazer uma pergunta, até puxando um pouquinho, que a Larissa falou dessa questão de a gente integra, né, claro, uma área com a outra para fazer essa melhora, né, para o paciente. Mas no caso, se a pessoa te procurou, fez um tratamento inicial, não vou especificar, não sei qual seria a queixa da pessoa, mas tem alguma área ou alguma queixa que você diz que tem que ser uma questão de tratamento que repita, né, os tratamentos, e tem uma data de validade, tem um momento assim, olha, você vai se sentir bem, mas se você começar a se sentir mal de novo, porque eu fiquei imaginando, como você falou que é a procaína, né, que é uma anestesia, um tipo de anestesia, mas mesmo que seja bem diluído. Aquilo, a gente sabe que a anestesia, com o tempo, ela sai, ela vai embora do corpo. Sim. E aí, o que acontece com o que foi amenizado, né? Ele volta a estar latente ou, de alguma forma, ele consegue ser liberado de vez do corpo? Olha só, eu vou responder, porque você fez duas perguntas aí, eu vou tentar dividir em duas respostas, tá? Primeiro, a terapia neural, a procaína, ela é extremamente fugaz, ela é um anestésico péssimo. Tá? Porque em 5 minutos ela é metabolizada e não tem mais efeito anestésico. Ela é usada como um sinalizador do sistema nervoso autonômico. Então, ela pode ser usada de 0,7% a 1%. 0,5%, desculpa, a 1%. O mais usual é que a gente use a 0,7%. Tá? É o mais usual, mas isso pode ser mexido. Em 5 minutos você não tem mais efeito anestésico. O que você tem é o efeito sinalizador dela. Tá?
É esse efeito que age no sistema nervoso autonômico. Isso é uma questão, tá? Então, o efeito anestésico dura no máximo 5 minutos, é uma anestesia muito leve, tá? Outra coisa eu vou tentar fazer assim, porque eu não tenho como desenhar um gráfico aqui, mas é o seguinte, você está num pico, a gente chama de efeito em segundos. Se você aplica, você está numa curva de dor aqui em cima, você está com muita dor. Você aplica o neural terapêutico, a gente pode ter um efeito em segundos, de diminuir bastante a dor. Essa dor ela vai ficar diminuída por um tempo X, que eu não tenho como te dizer qual é esse tempo, porque isso varia de paciente para paciente, isso varia do grau da dor do paciente, isso varia do quão profundo é o sentimento e a emoção envolvida com aquela dor, tá? Todas as dores, elas têm uma origem emocional. Todas as doenças físicas, elas têm uma origem emocional. Então, quanto mais profundo tiver esse gatilho, né? Esse primeiro momento que a pessoa sentiu a dor, então, provavelmente menos tempo vai durar esse platô aqui de melhora, tá? Quando ele voltar a sentir dor, lembra, o primeiro pico estava aqui. Quando ele voltar, ele já vai voltar aqui, num grau de intensidade menor. E a ideia é que ele volte numa segunda aplicação, volte a quase perto de zero, ou a zero, tá? Faça um platô e quando voltar, retorne um pouco mais abaixo. E até que isso zere. Então, é um tratamento que tem que ser recorrente. Você não vai fazer terapia neural uma vez e vai ficar curado de todos os seus males. Não é isso, não é mágica. É um tratamento, é uma terapia. Por isso que é terapia. Terapia você não vai uma vez no terapeuta e não vai mais. Você tem que fazer um acompanhamento. Eu gosto de acompanhar os meus pacientes, num primeiro momento, a cada 15 dias. Você vem, faz a neural, 15 dias depois você volta, e aí você me dá um retorno do que veio. Fiquei angustiada, eu chorei, eu lembrei do meu pai que me bateu quando eu era criança. Eu lembrei que eu caí do berço, e aí eu fiquei apavorada. Entendeu? A pessoa vai, ela tem sonhos esquisitos, ela lembra de coisas que ela nem imaginava que ela tinha passado. Entendeu? Isso tudo é muito importante. Então, eu sempre peço para os pacientes anotarem, prestarem atenção nos seus pensamentos, prestarem atenção na emoção que vem. Tem gente que sente angústia, entendeu? Tem gente que chega no consultório e resolve tudo ali. Chora, lembra de tudo que tem que lembrar e resolve. Tem outras pessoas que falam, olha, não senti absolutamente nada. E no dia seguinte, lembra de alguma coisa ou tem uma catarse, entendeu? Tinha uma paciente minha que ela acordava 3 horas da manhã por 3 dias para chorar. Vai te explicar. Entendeu? Então, assim, o tipo de reação que a pessoa vai ter é muito individual. Porque ninguém passa pelas mesmas situações. A questão emocional de cada um é individual. Então, os pontos vão ser diferentes, nunca vão ser iguais. Eu não tenho protocolos, eu não sigo protocolo. Eu sigo o que o corpo do paciente está me dizendo ali. E o que as queixas dele estão me dizendo também. Entendeu? Eu não sigo protocolo. Entendeu? Eu acho que foi isso que você queria saber? Era isso, porque eu tive essa dúvida de se eu fiz um tratamento, porque como a gente tem essa ideia da anestesia, né? Ir embora, se aquele efeito, como que funciona, né? Se aquele efeito também vai. Então, é um processo de descascando cebola, né? Você faz a primeira, sobe algumas questões para serem resolvidas, você consegue resolver aquilo, talvez não tudo, se for algo muito profundo, você tem a oportunidade de voltar a fazer novamente, né, a terapia e outras camadinhas, né, virem até você estar num momento melhor, né, mais resolvido dessas questões. Acredito que seja isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero continuar. Tá, pode falar. A minha primeira pergunta é em relação a indicações, né? Então, você trouxe indicações tanto no campo físico, sintomas físicos, como sintomas emocionais, né? Você teria indicação dos dois. No campo físico, a Larissa trouxe um exemplo do refluxo, que você precisa atuar com um nutricionista, trazer, né, o acompanhamento para que o paciente saia daquela crise, problema, né? Então, a terapia neural ela acaba por aflorar questões para que você consiga limpar isso. Com relação ao emocional, um tratamento que alguém que te busca por questão emocional ou que tem uma questão emocional forte, atrelada, geralmente você indica que exista também um acompanhamento de outras terapias emocionais ou só a terapia neural ela... Pergunto por quê? Porque geralmente as terapias elas são muito de dentro para fora, né? Foi
falou, vem uma catarse, vem alguma coisa, vem uma ressignificação. E aí, muitas vezes, as pessoas que não estão acostumadas com o tratamento, com a participação ativa no processo, acham que vão buscar alguém, vai fazer uma injeçãozinha ali e pronto, resolvi meus problemas. Entendeu? Eu queria entender até onde vai a ação da terapia neural e quando que esse paciente ele precisaria ter uma assistência terapêutica e emocional atrelada. Então, no meu caso, eu tenho formação terapêutica também, né? Com hipnoterapia, com programação neurolinguística. Eu trabalho com outras coisas para o paciente. Então, o meu paciente, primeiro que ele já chega na minha frente, eu falo, olha, eu não curo ninguém, tá? Eu só te dou um beliscão e quem vai se curar é você. Então, assim, o tempo que você vai levar no seu processo vai depender de você. Aqui, quem trabalha é você. Quem procura a sua cura é você. A cura está dentro de você. Então, eu deixo isso muito claro para o meu paciente. Que ali, como eu te falei, é tapa na cara. Você não vem aqui para tomar uma injeçãozinha e achar que tudo vai se resolver. Entendeu? É você ter vontade de encarar os seus fantasmas para que você consiga realmente espantá-los e não deixar ele embaixo do tapete sabendo que ele está ali o tempo inteiro te perseguindo. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com cartas, com as pessoas escreverem cartas, é uma das coisas que eu mais gosto, porque nesse caso, o paciente é o seu próprio terapeuta. Nós, todas, como profissionais integrativas, nós temos uma visão terapêutica. A gente precisa ter essa visão terapêutica para tratar os pacientes, né? Então, o que eu falo para eles é isso, é que cada terapeuta só leva o paciente até onde ele foi. Então, quem sou eu para querer guiar o processo terapêutico de alguém? Entendeu? É sempre limitado. O que eu quero dizer é que o processo terapêutico, quando ele não é o paciente com ele mesmo, ele acaba se limitando. Porque a gente só consegue levar até onde a gente foi. E quando eu trabalho com a terapia neural, eu não preciso, não sou eu que estou trabalhando. É o sistema nervoso autonômico do paciente que está mostrando que precisa ter trabalhado. E aí eu uso algumas coisas em conjunto, sim, tá? E quando não consigo resolver dessa forma, sim, eu indico para fazer constelação familiar, teta healing, outras questões, tá? Mas geralmente a terapia neural ela é muito resolutiva nos casos emocionais, tá? Para o paciente que está disposto a realmente encarar a situação dele mesmo, a terapia neural é bastante resolutiva. Tá. Então, ela também serviria como vamos dizer assim, um pulo do gato terapêutico convencional. Você está dentro Sim. de uma terapia psicanálise convencional e aí, de repente, uma sessão de terapia neural poderia levar num outro patamar para você, né, conseguir identificar. Né? Também poderia ter essa atuação. Olha, eu tenho uma paciente que era inclusive médica, e eu lembro que ela falou assim para mim, acho que era a 5ª sessão de terapia neural, ela falou assim para mim, nossa, eu tô resolvendo questões que eu faço 10 anos, eu faço terapia há 10 anos, e até hoje isso aqui valeu por 10 anos de terapia. É isso, entendeu? A terapia convencional, ela demora muito tempo para ter a cura. É verdade, é assim mesmo, né? E, no entanto, a terapia neural ela acelera esse processo. Só que isso não serve para todas as pessoas, porque nem todo mundo está pronto para esse acelerar de processo, entendeu? Então, não é para todo mundo. Mas por isso que também é interessante que tenha esse acompanhamento, né? Porque, não sei se você consegue ver o paciente semanalmente, 2 vezes na semana, como às vezes o psicólogo consegue estar mais atento. Não sei se seria o caso de, como você fala, que você exacerba muitas coisas, muita catarse, de ter realmente, né, esse acompanhamento, isso seria digamos, um diferencial, né? Sim, o contato geralmente com o paciente vai ser via sempre telefone, entendeu? Eu entro em contato com os pacientes, mas por telefone. Eles voltam mesmo para se consultar e para fazer a outra sessão de neural em 15 dias. Mas a gente se fala pelo WhatsApp, entendeu? Então, faz um acompanhamento, porque eu preciso, muitas vezes, saber como o paciente ficou, para eu poder orientar alguma outra forma de terapêutica que ele possa fazer com ele mesmo em casa, entendeu? Ou encaminhar para o profissional mesmo,
Não, olha, você tem que realmente fazer terapia semanal e você volta para fazer a neural, a gente acelera o processo, ou entra em contato com o seu psicólogo ou com o seu psiquiatra para a gente conseguir determinar o caminho, né? Traçar um caminho mais rápido para o teu tratamento. Então é isso. Tem vários tipos de paciente, né? Tem o paciente que ele sozinho ele dá conta, tem o paciente que ele precisa de mim falando com ele, passando o dever de casa para ele fazer, e tem paciente que precisa do suporte de outro profissional mesmo, porque eu não vou dar conta de atender. De qualquer forma, as questões das dores físicas vão sendo atenuadas, né? Sim, com certeza, absoluta. As dores físicas sempre são atenuadas. Sempre são. Muito legal. E eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho sobre as cicatrizes. Como que funciona a terapia neural nas cicatrizes? Pena que não tem paciente aí, né? As pacientes, eu acho engraçado, né? A gente fala, né, que a cicatriz é sempre um campo interferente. O que é um campo interferente? É um local onde a gente tem uma interrupção da passagem de corrente elétrica, porque a gente é movido a corrente elétrica, da interrupção da comunicação nervosa, que se faz por uma corrente elétrica. Então, isso interfere na sinalização do sistema nervoso autonômico, que é exatamente onde atua a terapia neural. E aí, Lígia está aí, até que enfim, alguém apareceu. Lígia, fale sobre as cicatrizes. Você não tem muita cicatriz, você não vai ter muito o que falar, mas tem umas pacientes que é engraçado, porque eu mexo, a minha proposta terapêutica, ela não é estética, tá? A minha proposta terapêutica é melhorar as dores físicas e emocionais dos meus pacientes, é trabalhar principalmente no emocional. Mas a gente faz a aplicação nas cicatrizes e os pacientes ficam loucas. Nossa, melhorou muito, minha barriga melhorou, meu umbigo melhorou, a cicatriz está mais suave. Então, assim, ela é muito eficaz no tratamento das cicatrizes em todos os aspectos. Como melhora, como inativação do campo interferente, né? Ela inativa aquele campo interferente e ela também melhora o aspecto da cicatriz, porque ela também estimula ali a produção de colágeno, entendeu? Ali naquele local. Tem efeito estético também, né? Tem, mas eu não falo isso para os meus pacientes. Uhum. Elas descobrem na prática, entendeu? Eu falo, você não veio aqui para ficar mais bonita, minha filha. Você veio aqui para se curar. Mas fica, entendeu? Até quando a gente... Beleza, né? A beleza fica mais calmo. É uma beleza que vem de dentro para fora. Eu falo para ela, você vai ficar bonita de dentro para fora. Aos poucos. Oi, Sérgio. Que bom ter você aqui. Assim, por exemplo, cicatriz com queloide, isso também tem é um campo interferente também, né? Sim, e aí, todas as cicatrizes. Até dessas cicatrizes também, que formam o queloide? Sim, principalmente, mais ainda, né? As cicatrizes que formam o queloide, mais ainda. As cicatrizes que são mais traumáticas são piores ainda. Por exemplo, um parto que foi traumático, que a pessoa fez uma cesariana, ainda pode ser pior, porque tem uma carga emocional ali junto, uma cicatriz de uma retirada de um tumor de mama. Então, assim, tem uma carga emocional muito grande envolvida ali naquela geração daquela cicatriz, entendeu? Então, as cicatrizes sempre têm que ser trabalhadas na terapia neural, sempre. Não precisa necessariamente todas as cicatrizes no primeiro momento. Tem paciente que tem tanta cicatriz que não aguenta tanta injeção no primeiro momento. Entendeu? E aí você tem que realmente ir voltando, ir fazendo, e aos poucos você vai trabalhando aquele paciente. Você vai ver, não existe um número de pontos X que são aplicados em uma sessão. Isso vai muito da nossa percepção, né? Do médico com o paciente, da conversa ali durante as aplicações. Aí eu queria colocar, dando no efeito das cicatrizes, né? Que você falou que as cicatrizes, elas podem interferir no corpo, né? Então, da mesma forma, a questão dos dentes, porque qualquer tratamento odontológico, ele acaba gerando uma cicatriz, né? Então, a visão da odontologia biológica, ela coloca isso, né? Que 70% a 80% dos campos interferentes estão na região de cabeça, né? De boca. Né? Então, como que é essa tua abordagem com relação a dente? Você faz a terapia neural também em dentes, na região da boca?
eu também faço a terapia neural em região de dente, né? Quando tem algum dente que está cariado, que eu vejo que tem alguma amálgama, alguma coisa, eu aplico a neural na região daquele dente, tá? Outra coisa, quando tem bridas, não é brida que se chama, como é que é o nome? Quando você... É brida mesmo? Freio ou brida, sim. Quando eu sinto que tem uma brida... os frenos ali, né? Eu vou passando a mão por dentro da boca do paciente. Onde ele sente dor e desconforto, geralmente é onde tem uma brida. E aí eu aplico naquela brida, que aquilo ali pode ser um campo interferente também, né? E eu gosto muito de aplicar num ponto que ele banha os dentes, principalmente quando tem alguma alteração em dente de arcada superior. Eu consigo banhar os dentes por cima deles, por dentro dos seios da face, e aí é como se eu estivesse fazendo um tratamento de todos os dentes de uma vez, entendeu? Então, eu uso, sim, em dente, em determinados pacientes, não são todos os pacientes, tá? A amígdala é um outro ponto também dentro da boca que às vezes é necessário, principalmente quando a pessoa... Uma coisa interessante, eu falei de amígdala, eu vou lembrar disso. Gente, alguém tem que controlar a hora, pra gente não passar e não perder o prato. Pode ir explicando que a gente está de olho. É brida mesmo, tá? Que eu queria falar, Laura. Era brida, não é o freio, não. É a brida que eu estava falando. O que eu estava falando? Estava falando... Esqueci. Fui ler a mensagem da Laura, me esqueci o que eu estava falando. Ponto que você bota, que pega todos os dentes. Eu estava falando da amígdala. Não, tá falando da amígdala. Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar o paciente, ele começa a reviver coisas que ele viveu no passado. Por exemplo, quando que se tem amidalite? Geralmente quem tem amidalite é adolescente, entendeu? E aí a pessoa, eu trato a neural, dá uma amidalite. Eu vou contar um caso clínico para vocês que vai ser super interessante, que é meu também. Eu sou a paciente, tá? De neural. E aí, eu tive a dor de garganta. Falei, pois é, você está revivendo algum trauma do passado. O que aconteceu nessa época de adolescência? Aí você vai buscando o que aconteceu naquela época que foi traumático para aquela pessoa. E aí, às vezes, isso demora. Ó. A pessoa tem que anotar, porque a pessoa não vai lembrar. Aí você faz a neural, a pessoa lembra. Aconteceu um acidente de carro, assim, assim, assado. E aí, lembra de alguma história que foi traumática. Entendeu? Então, a pessoa pode voltar a adoecer como adoecia na época em que houve o primeiro acontecimento que gerou aquele mecanismo de ação da pessoa, aquela forma de atuação frente às adversidades, tá? Eu vou contar, posso contar? Dá tempo ainda de eu contar uma coisa que aconteceu comigo? Claro. Então, aconteceu uma coisa comigo que foi o seguinte, eu passei por um trauma emocional muito grande, tá? Severo, assim, eu fiquei completamente desestruturada emocionalmente por conta de uma coisa que fizeram comigo. E aí eu tenho uma grande amiga que se chama Daisy, que é a minha primeira terapeuta neural, que ela é dentista, inclusive. E aí eu falei, Daisy, eu tô muito mal, preciso fazer neural. Já tinha muito tempo que eu não fazia neural, porque assim, já tínhamos resolvido todas as questões. Aí numa quinta-feira ela veio aqui no Rio e eu fui fazer neural com ela. Ela me aplicou a neural. Tá ok. Chorei pra caramba, tive uma catarse gigante no momento da aplicação. Passou, tô aliviada. Vai ficar gravado, Lobato. Passou, eu fiquei aliviada no dia seguinte. E ela é dentista, né? Então ela caprichou na minha boca, nos pontos de boca, de ATM, dessas coisas tudo. No dia seguinte, eu não conseguia fazer assim, ó. Eu não conseguia escovar o meu dente. De tanta dor que eu senti. Olha que eu já era velha de guerra na neural, hein? Já tinha feito muita neural. É para vocês verem, gente, quanto mais questões emocionais envolvidas tem, pior você fica. Entendeu? Porque você tá botando para fora. Eu senti dor. Ela fez uma aplicação aqui em mim, eu fiquei toda empolada. No dia seguinte, era uma sexta-feira, eu tinha consultório. Eu fui com uma blusa alta, assim, ó, para ninguém ver, eu tava toda vermelha aqui. Aí os pacientes que me conheciam falaram, nossa, você tá meio esquisita, você tá apática, você não tá tendo tanta expressão facial como você geralmente tem. Minha filha, porque eu fiz neural, eu não consigo nem abrir minha boca. Olha aqui, ó, tudo vermelho. Todos os pontos. É como se estivesse purgando, é isso? Como se estivesse botando para fora. Como se eu estivesse colocando tudo para fora. Eu senti muita dor. Então, quanto tempo que isso leva? Quanto tempo? Vou te contar. Depende do paciente, mas eu vou te contar o meu caso. Tem outros pacientes que podem demorar um pouco mais, mas o meu caso foi extremo, assim. Como nunca aconteceu com nenhum paciente meu ainda.
ainda, porque sempre pode acontecer. E aí, o que acontece? Aí, na sexta-feira, eu fui trabalhar no consultório, atendi meus pacientes, tudo. Quando eu cheguei em casa, tinha uma família na minha casa de amigos da escola das minhas filhas. E eu lá com aquela dor que eu não conseguia falar direito, mas eu já tinha combinado, né? Então, eu tive febre. Na sexta-feira, eu tive febre. Aí eu dormi. Aí quando dorme, né, vem aquele milhões de pensamentos, a tua cabeça não para, porque vai trabalhando tudo que foi de ruim que aconteceu com você, fica voltando à tona, o teu sistema nervoso fica tentando equilibrar aquela questão ali. No dia seguinte, eu acordei cedo, fui para o hospital, passei visita. Quando eu cheguei em casa, sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? Eu me Sumiu senti tudo. ótima. Como se eu não tivesse, como se eu tivesse dormido o dia inteiro, como se eu tivesse trabalhado. Eu estava leve. As dores ainda estavam aqui um pouquinho. Mas a questão emocional, cara, eu estava assim, ligando o botão do F, sabe? Com aquilo que tanto me perturbou. Eu estava já, ó, quero nem saber mais, que idiota que eu fui. Eu estava assim, já me achando uma idiota de ter sofrido por aquela questão. Entendeu? Até o professor Joel depois me sacaneou. Falou assim, pô, você, sua boba, você ficou aí infantilizando, você não sabe o seu valor, ficou sofrendo pelas coisas que os outros fizeram com você, deixa de ser boba. Infantilizou total, ainda me, sabe, ainda brincou comigo por conta disso. Mas é exatamente isso, a febre é isso. A febre é eu voltar lá na infância. Quem tem febre? É criança. Entendeu? Então eu fui voltar lá na infância, num momento que eu fui contrariada e que tinha febre e que a minha capacidade foi questionada, entendeu? Então eu fui lá, eu infantilizei naquele momento que eu deixei me tomar por aquela emoção, eu estava vivendo uma emoção, um gatilho emocional da infância. Por isso que eu tive febre, entendeu? Muito interessante, muito bom. Agora, olha só, eu acho incrível isso. Mas olha só, que vamos voltar num assunto aqui, porque fizeram uma pergunta que passou aqui, que foi duas perguntas, na verdade, que passaram, tá? Uma em relação aos problemas que pode ter a cesárea, porque você começou a falar, né, da cesárea, mas explora um pouquinho mais esse assunto, afinal de contas, né? Quantas mulheres também já não têm essa cicatriz? E depois conta pra gente também as contraindicações. Deixa eu falar primeiro as contraindicações, que é quase nada, praticamente. Então, assim, a contraindicação. Paciente que tem deficiência de glicose 6-fosfato de desidrogenase. Não vou explicar o que é isso, porque, assim, quem tem sabe que tem, tá? Porque isso é testado no teste do pezinho. Esses pacientes, eles não podem, porque eles vão ter dificuldade de metabolizar, tá? E paciente que tem alergia à procaína, que é, assim, é extremamente raro. Não, assim, praticamente não existe, tá? Então, pode fazer, criança pode fazer? Pode fazer. Criança a gente faz com laser, né? Não faz com bota a procaína na pontinha do laser. Não faz injeção, a não ser que a criança tolere, né? Eu já fiz em criança também, tá? E aí sobre a cesariana. Não, quem não tem medo antes de você entrar na cesárea, e as pessoas que têm tipos de transtorno mental, não tem contraindicação? Porque eu fico imaginando, porque como isso traz, né, algo à tona, dependendo da questão, né, mental da pessoa, pode, não sei se só melhora ou se dá um tilt, né? Mais ainda. Pode acontecer isso sim, mas assim, a pessoa que tem um transtorno mental, a gente tem que avaliar caso a caso antes de fazer isso. Eu já teve paciente que foi no meu consultório para fazer terapia neural e não fiz, porque a pessoa não tinha condições. Entendeu? Não estava. É o que eu falei, a terapia neural não é para todo mundo. A pessoa, não, até ajuda. Não sei. A pessoa, primeiro ela tem que estar consciente de que vão aflorar situações que ela precisa trabalhar. Entendeu? Ela tem que ter consciência disso. Tá? E condições de trabalhar, né? Exatamente. Ela tem que ter condições de trabalhar isso. Tá? Eu vou parar de ler os comentários, senão eu me distraio e não presto atenção no que eu estou falando. Então, é isso. E assim, a gente pode, nas pessoas que têm transtorno mental, a gente pode fazer de outra forma, mais suave. Eu já usei assim, sublingual, que também tem absorção, mas vai ter um efeito um pouco mais suave e vamos ver como é que ela fica. Você vai começando com parcimônia, entendeu? Você não vai pegar, que nem a Daisy fez comigo, que me deixou 200 pontos para eu ter febre e botar tudo para fora de uma vez, entendeu?
Não vai ser assim. Eu Tá? tive Vai uma ser... experiência que o meu foi dentro da boca, foi aqui, foi acho que na cicatriz, onde do nada me deu um pânico, eu não conseguia respirar. Eu comecei a parecer que minha pressão estava caindo, eu comecei a parecer que eu ia desmaiar. Foi uma boa sensação assim ao mesmo tempo. Eu tive que ficar lá um pouco até eu conseguir ir embora no escritório. Então mas depois eu fiquei bem. Depois eu fiquei Por isso super bem. que eu falo que é tapa na cara, não é É, brincadeira. é. Né? É Habilidade da situação, né? É bom explicar antes para a pessoa saber. Agora, o Ingrid, e as pessoas que são muito alérgicas, que tem vários tipos de alergia, tem algum teste a antes? pessoa... Então, eu geralmente coloco, a gente faz uma... Porque, olha só, a terapia neural, na maioria das vezes, são pápulas subcutâneas. Então, se ela tiver uma alergia, ela vai ter ali naquela pápula, naquele momento, entendeu? Mas é tão diluído, aquilo ali é soro fisiológico, é 99,3% soro fisiológico, entendeu? E se a pessoa já fez uma anestesia antes, você já foi anestesiado, você já fez algum tipo de procedimento, geralmente as pessoas já fizeram, não tiveram nada, ou tiveram alguma coisa. Se tiver alguma coisa, a gente vai colocar num ponto e não vai colocar mais, vai esperar para ver o que vai acontecer, entendeu? Tem isso, mas não é necessário fazer com todas as pessoas, só com as pessoas que realmente têm questões alérgicas relacionadas a anestesias, anestésicos, entendeu? Mas isso é muito raro. Então fala da Da cesárea. cesárea. Então, cesárea, quem não tem medo de ir para o centro cirúrgico, gente? Quem vai para o centro cirúrgico assim, caraca, tô indo para o centro cirúrgico ser anestesiada? Cara, ninguém, entendeu? Então, sempre existe uma relação emocional com as cicatrizes. A cesariana, num parto complicado, uma cesárea de urgência, principalmente, olha quanta carga emocional tem naquilo ali. Então, as cesarianas sempre precisam ser trabalhadas. Imagina as episiotomias. As pessoas não gostam de trabalhar epísio, mas a epísio seria um local de, assim, indicado para a gente fazer uma terapia neural, entendeu? Porque é uma agressão ali que você sofreu, né? Você perde sensibilidade, tem várias coisas, né, relacionadas à sexualidade, à feminilidade. Então, tem várias questões envolvidas, várias questões emocionais envolvidas com o parto, entendeu? Com uma cicatriz de um parto. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar. Volta e meia eu aplico, eu tenho cesariana. Então, volta e meia eu aplico ainda na minha cesariana. Entendeu? Quando eu me sinto esquisita, eu vou na minha cesariana. A gente está fragilizada no momento de pós-operatório, a gente quer estar com o nosso bebê. E muitas vezes as mulheres não têm tanta condição de estar, porque passaram por um parto que às vezes foi mais complicado. Então, é um momento de muita fragilidade, às vezes. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para esse momento, a gente tem que olhar como que foi esse parto, como que foi esse pós-parto, se essa mulher teve depressão pós-parto. Olha quanta coisa tem envolvida, né? Pode fazer. A questão da maneira... Oi? Pode fazer um pouco depois, pode fazer já logo depois do parto, a terapia neural? Esperar cicatrizar. Tem que esperar a cicatriz. Exatamente. Aí a gente pode começar a fazer logo depois que a cicatriz está fechadinha, bonitinha. Mas eventualmente, né? Não é uma coisa que faz uma vez e está resolvido. Eventualmente tem que trabalhar ela. Assim, porque ela pode voltar a ser um campo interferente ativo. Ela pode ficar um campo interferente inativo para sempre, tá? Mas o normal é que ela volte a ser um campo interferente em algum momento. Então, quando você sentir necessidade, seja física ou emocional, ou uma dor que você não sentia, você pode voltar a trabalhar as suas cicatrizes, porque ela pode ter voltado a ser um campo interferente e a gerar uma dor referida em outra parte do corpo, exatamente por conta das fáscias, né? Que hoje em dia a gente já sabe que fáscia é um todo. Então, quando você trabalha as cicatrizes, você está trabalhando as fáscias também, tá? Então, você trabalha dores quando você trabalha as cicatrizes, tá? Às vezes, uma dor que você tem de cabeça pode ser por causa de uma cicatriz que você tenha lá no dedão do pé, entendeu? Por conta da fáscia. Né? Que você puxa lá embaixo, puxa aqui em cima também. Então, dependendo do paciente, precisa sim ser refeita de tempos em tempos. Como eu estou falando para você, se eu começo a me sentir estranha, esquisita, eu vou nas minhas cicatrizes e reaplico um pouquinho. Entendeu? Ela pode ser feita venosa também, tá? A terapia neural ela pode ser feita intravenosa. E como que é venosa?
venosa. Você coloca a proteína na veia do paciente, pega um acesso e bota na veia do paciente. Aí a quantidade vai variar. Assim, eu nunca faço venosa de cara. Entendeu? Primeiro eu vejo como o paciente vai ficar. Aquele paciente que é muito resistente à agulha, que tem medo de agulha, sabe? Ou então que é muito tenso, muito tenso. Aí esse paciente merece uma proteína venosa. Entendeu? Que ele vai conseguir um relaxamento mais completo, sistêmico, assim. Depende do paciente. Entendi. Muito bom. Realmente, cada terapia que a gente escuta, né? Cada Técnicas de técnica e são tantas formas da gente descobrir a nossa cura interna. Isso é muito bonito, né? E quando você consegue integrar, então, um profissional que nem você, que integra tantas técnicas, tanto conhecimento, é bem interessante, assim, né? Eu acho que assim, é enriquecedor demais, né? Olha só, uma coisa que eu queria falar é que, assim, todos esses, é como as pessoas acham que você estudou 200 milhões de coisas, mas não é. As coisas, elas se entrelaçam. A homeopatia, ela conversa com a medicina chinesa, que conversa com a terapia neural. São coisas, assim, que se encaixam. Complementam uma outra, né? Exatamente. Um paciente que está vivendo um luto. Né? Você vai reforçando o conceito de uma na outra e aí são... E adicionando. Exato. Elas são coisas integradas de fato, entendeu? Então, por exemplo, o paciente está vivendo um luto, vai fazer neural, vai ajudar, mas aí, nesses 15 dias, ele vai ter o suporte da homeopatia para ajudar no questão emocional dele, entendeu? Para ajudar na insônia, para ajudar no luto. Então, às vezes, mas esse suporte entre esses 15 dias, eu entro com outras coisas, eu entro com suplementação, entendeu? Com substâncias para diminuir o cortisol, que geralmente o cortisol está muito aumentado, e a adrenalina, quando você tem um tônus simpático muito ativo. Então, a suplementação vai entrar como adjuvante. E a homeopatia, ela também vai entrar como adjuvante. Muitas vezes, meus pacientes, eu coloco o aurículo também, porque isso também dá um suporte nessa quinzena que o paciente vai ter de intervalo. Isso faz com que eu consiga prolongar o efeito terapêutico que houve no consultório, entendeu? Então, essas práticas, elas não são diferentes completamente. Elas são realmente integradas. Uma ajuda a outra a fazer com que haja a melhora do paciente, a fazer com que o paciente consiga encarar os seus fantasmas, de fato. É muito interessante como as partes refletem o todo, como você vê que está tudo muito conectado, que não tem nada fora do lugar, inclusive as suas emoções, elas estão aqui, né? A mente, está tudo no corpo, refletido em algum ponto, e aí você tendo um profissional que consiga encontrar esse ponto, você consegue trabalhar, né? Como a gente fala, os 5 corpos de uma vez só, você consegue atuar em tudo, né? Então isso é como a gente colocar em prática essa visão 5D de saúde, né? De corpo mental, físico, espiritual, todo mundo junto atuando ali sobre aquela questão, sobre aquele sintoma, sobre aquele trauma. Então, eu acho que isso tudo para otimizar, né? A capacidade do corpo de autorregular, de trazer para harmonia. Né? Acho que quando o paciente está afim, gente, de melhorar, o negócio anda assim numa velocidade incrível, entendeu? Quando o paciente está empenhado na sua própria melhora, está comprometido, o negócio vai. Agora, se o paciente não está comprometido... É a coisa mais importante. Acho que porque realmente vem de dentro da pessoa. Então, às vezes, a gente tem contato com alguns pacientes que você vê que ele está naquela zona de conforto, né? Que a doença às vezes traz. De alguma forma, né? Tem algum ganho, digamos, sempre né? traz. Então, tudo isso é experiência, né? Crucial. A pessoa tem que querer, não tem jeito. Porque a cura vem dele, né? Não vem dos outros. São só ferramentas, né? Os facilitadores dessa jornada. Se aquela pessoa não quer, não há Deus que desça que faça mudar. Exatamente. É isso. Doutora Ingrid, a gente está chegando ao final, então queremos agradecer bastante a sua presença, toda essa informação riquíssima que a gente recebeu. O perfil da doutora Ingrid já está na Health 5D.
Então, se você quiser acessar pelo perfil do nosso site e também pelo Instagram, né, que é doutora Ingrid Teixeira, tudo junto, sem ponto, né, direto, e também está aqui, a gente vai ficar registrado também quando a gente acabar a live. Se tiver alguma informação, alguma coisa que você queira fornecer antes da gente finalizar, fica à vontade, mas eu queria agradecer já aqui todas essas respostas, toda essa informação valiosíssima para todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, né, daqui a pouco, quando a gente sair do ar, que podem acessar também no YouTube ou no nosso Instagram. Então, se você quiser falar alguma coisa para finalizar. Eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, falar que eu estou sempre à disposição quando vocês quiserem alguém para tagarelar bastante sobre medicina integrativa, podem me chamar. Eu adoro falar sobre esse tema, assim, eu me empolgo de verdade, porque eu amo trabalhar com isso, amo trabalhar com medicina integrativa, amo poder ajudar as pessoas de uma forma mais natural, mais limpa, né? Eu queria falar para as pessoas que eu perdi o meu Instagram, né? O meu Instagram com quase 7 mil seguidores, ele foi bloqueado, então que as pessoas sigam o @DRA Ingrid Teixeira, que é a minha nova conta, e aos poucos eu vou lançando os conteúdos sobre medicina natural nesse Instagram, tá? E que também tem um canal no YouTube chamado Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Lá eu falo sobre todas essas coisas, fitoterapia, aromaterapia, homeopatia, medicina chinesa, medicina quântica, terapia neural, tudo que for natural, tudo que for para melhorar a saúde do paciente, para dar ferramentas para o paciente ser o seu próprio terapeuta e tomar as rédeas da sua saúde, que é o mais importante. Tá? E é também então, a base da Health 5D, né? A gente oferecer esse tipo de profissional no ramo da saúde integrativa. Então, os profissionais que ainda não se cadastraram, fiquem à vontade, ir lá na área do profissional e se cadastrar com todas as suas informações. Tem um campo vasto dentro da nossa comunidade, onde você pode explorar bastante infoprodutos, pode conhecer outros profissionais da área. As pessoas também têm acesso a você diretamente. Então, explora bastante lá o nosso site, se cadastrem e fazem parte dessa comunidade para a gente trazer cada vez mais essa visão, né, integrativa de autorresponsabilidade, como a doutora Ingrid está aqui apresentando para a gente. Então, gratidão a todos. Boa noite. E a todos que estiveram aqui com a gente essa noite também, a participação foi muito legal. Sim. Foi ótimo mesmo. Obrigada, meninas. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.